Olá, queridos, a paz do Senhor. Tudo bem por aí? Que Deus abençoe o seu dia, hoje seja um dia de vitória. Hoje nós vamos na semente de fé ver um texto em Daniel, capítulo 6. Quero ler com os irmãos. Não vou ler o capítulo todo. Vamos deixar uma lição de casa para você ler depois. É a história da Cova dos Leões, mas eu quero ler apenas o início, porque nosso tempinho aqui é curto e eu quero enfatizar algo aqui. Então, capítulo 6 de Daniel, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. E disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Esses sátrapas são tipo espécies de prefeitos, de líderes de províncias menores. Os presidentes tinham um pouco mais de autoridade, aí tem esse texto, essa expressão, vamos usar aí como um prefeito, tá? O livro de Daniel, na verdade, você já deve, não sei se você já viu alguma figurinha, né? Quem nunca ouviu falar de Daniel na Cova dos Leões, né? E aí você vê a figurinha, e muitas figurinhas, o Daniel é um menininho lá na Cova dos Leões, não é verdade? Você vê lá um jovenzinho sendo jogado. Porque se você ler o texto, convido você hoje a ler, porque o texto é o capítulo todo, eles fazem isso, né? Eles dão uma lei lá, fazem o rei assinar que não pode orar nem nada para outro Deus, nem um pedido pode ser feito, a não ser para o rei Dario aqui. E Daniel, como amava a Deus, ele, sem medo de ser feliz, ele sobe no quarto dele com a janela aberta e ora 3 vezes ao dia. E a oração que o judeu faz não é uma oração silenciosa, não, o judeu ele dobra o seu joelho, ele grita, ele balança, ele lê alto. Então todo mundo percebeu que Daniel estava orando. E aí ele é preso, levado para a Cova dos Leões e é salvo, né? O rei fica todo preocupado, mas ele não morre nesse dia. Eu vou dar um spoiler da história para você, se você nunca leu. É uma coisa maravilhosa isso aqui. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Daniel aqui não é um menino. No capítulo 1 de Daniel, você vê ele chegando na Babilônia, ali sim. Ali ele é um menino de talvez 17 a no máximo 20 anos de idade. Ele chegando lá no capítulo 1. Mas aqui é o rei Dario, é um rei persa. Já foi todo o Império Babilônico e está entrando no Império Persa. Isso significa que passaram 70 anos. Então nós temos aqui, 70 anos. Se você tinha um menino de 17 anos, mais 70, você tem um senhor aqui de 87 anos. Se você tivesse um jovem de 20 anos, porque a gente não sabe a idade exata, só que ele era bem jovem, você tem um senhor aqui de 90 anos. Então nós temos uma ideia que o Daniel que entrou na Cova dos Leões, ele é um ancião de 87 a 93 anos. E quando Daniel, lá no capítulo 1, chega na Babilônia, ele é um jovem que ele não se contamina, porque ele não quer nem comer as comidas para não se contaminar. E eu fico tão impressionada, porque Daniel, vamos arredondar os 90 anos, ele é um senhor de espírito excelente. Espírito excelente. Ele está numa terra estranha a vida inteira, ele foi tomado da família dele, perdeu todo mundo, chegou numa terra estranha, cresceu ali, não tem esperança de voltar mais para sua terra, nem de ver o seu povo. Ele poderia
Ele teria tudo para ser uma pessoa amargurada, derrotada, falando um monte de coisa, mas ele tem um espírito excelente, a ponto dos homens aqui perceberem e falar, gente, se a gente quer pegar esse cara, tem que ser alguma coisa na lei do Deus dele. Porque o cara é íntegro, não vai, falcatrua não vai valer com ele. Não adianta vir com coisas que não vai adiantar. Tem que ser na lei do Deus dele para pegar o cara. Veja, o espírito de excelência que está em Daniel, de uma vida inteira. Porque começar com excelência é até fácil, mas permanecer em excelência, chegar na terceira idade, em excelência, a ponto de não acharem nenhuma forma de me derrubar, a não ser na lei do meu Deus. Que coisa extraordinária. Eu quero essa semente de fé hoje para o teu coração. Tenha um espírito excelente. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, mas no dia difícil é que vem, que brota do nosso íntimo o que temos de melhor e o que temos de pior. A crise prova o coração das pessoas. Aqui ele está em crise, né? Uma terra estranha, ele é quase que um escravo. Na corte, mas mudou a liderança, morreu um rei, entrou outro, ele poderia morrer, mas ele permanece. Sabe aquela frase, o que você faz ou quem você é quando ninguém está te vendo? Esse era Daniel. Daniel era Daniel. Visto ou não visto, ele não tem temor. Então, querido, nesse dia, quero desafiar seu coração a, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, ter um espírito excelente, nobreza, colocar diante do Senhor a sua vida, que as pessoas não tenham o que achar de você, a não ser na própria lei do teu Deus. É o desafio de Daniel para o nosso coração. Amém? Que coisa espetacular, eu sou impressionada com a vida desse homem. Porque se eu conseguir chegar aos 90 anos com esse espírito excelente, de olharem para mim e não verem outra coisa a pegar na minha vida, a não ser a lei do meu Deus, não importando a situação que está, o lugar que está, quem está no comando, ele passa sobre tudo isso. Vamos buscar a excelência, o espírito excelente de Daniel. Amém? Quero orar com você nesse dia. Pai, em nome de Jesus, dá-nos esse espírito excelente de Daniel, Senhor. Que nós possamos, Pai, te amar de forma que as pessoas possam se impactar com a excelência que temos para Ti, meu Deus. Que nada possa corromper o nosso coração, negociar o nosso coração, mas que possamos ouvir a Tua voz, obedecê-la, Senhor, e levar a Tua palavra, a excelência da Tua palavra a outros, meu Pai. Eu Te agradeço, peço, meu Deus, que o Senhor nos transforme, nos dê este espírito excelente, Pai. Quem está me ouvindo hoje, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa ir com a Tua graça. Se tem alguma coisa que essa pessoa está num dilema moral ou espiritual, que o Senhor dê graça, sabedoria para tomar a decisão certa naquilo que é excelente para Ti, meu Deus. Que a gente seja como Daniel, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe.